E ele não tem desenvoltura nenhuma, e ele acredita que é um poeta. Mas ele não tem nenhuma característica, por enquanto. Quem sabe com o tempo eu vou perceber isso. E daí, fui levá-los à biblioteca, porque eu percebi que tem um monte de aluno que não sabe pesquisar livro na biblioteca. Então, todo mundo na biblioteca, fui dando orientação na medida do possível. E esse menino não queria ler nada. Nada. Daí eu me lembrei que eu já li uma coleção do Shakespeare, uma adaptação, uma versão em português adaptado com figuras. Um livro grande, mas pouco texto e muitas figuras. Eu quero que você leia esse livro aqui, enquanto eu dou atenção para aquela equipe, você vai ler e depois você vai me contar essa história. E ele saiu bravo. E tinha 7, né? Hamlet e outros lá. E Romeu e Julieta. Eu falei, você vai ler. Quando eu me dei conta, ele já tinha lido 3. Professora, eu posso levar esse livro para casa? Falei, pode. Nem sabia se podia. Pode. E agora ele quer... Então, se eu fosse me prender nos livros do período que eu estou trabalhando, que é o Barroco, ele não ia se interessar. Mas o que eu queria é que ele lesse. E ele está lendo Shakespeare. Então, isso é legal. Isso é bacana, né? O que ele vai ser, não sei. Mas que ele está lendo, tá. Né? Isso é legal, não é? Né? Porque fazer um menino que não lê, não escreve, não faz atividade, vai mal nas notas, vai mal e ler, entender e gostar de Shakespeare. Isso é bacana. E a gente corrige um texto e, nossa, ele entendeu o que eu queria que ele entendesse. É muito gratificante. Isso é gratificante. Se defendem, eles percebem, né, os colegas, como é que age em sala de aula. Então, esse lado é muito bom, sabe, desses aluninhos, ou mesmo alunos, né, que eu trabalho de quinta a oitava, e de momento até são quintas, sétimas e oitavas. Então, tem gente assim que dá vontade de levar para casa, né, a maneira de falar, porque é muito gratificante. Uns 17 anos de carreira, então são várias experiências positivas, negativas. Imediatamente a gente se lembra das negativas, né? Então, uma coisa que a faculdade não ensina é a gente lidar com o luto. Por exemplo, a faculdade não ensina, por exemplo, que teu aluno morre, morte natural ou violenta, e daí você está dando aula para ele, de manhã à tarde ele não vem mais. Estava no segundo ano de História, e daí eu fui para o psicólogo, que lá na faculdade eles dão um apoio para a gente, né? Para tentar lidar com esses problemas, assim. E eu percebi também que a maioria dos alunos problemas são aqueles que não tem pai, não tem mãe, moram com os avós, né? E eu ficava com dó deles, tentava conversar, e eu não sabia como lidar com isso. Daí foi por isso que eu fui para o psicólogo. No período da noite, para poder dar aula, eu fiz um trato com ele, né? Eu sabia que ele traficava, então eu falei assim, você assiste todas as minhas aulas normais, você entrega todas essas atividades, que antes de encerrar a minha aula, eu libero você 10 minutinhos para você fazer o teu trabalho. A primeira marca violenta que eu tive, de 3 alunos com o mesmo nome na 7ª série, e um sentado atrás do outro. Só que agora ainda bem, eu nem me lembro mais o nome deles. E no dia 11 de setembro, né, de 2001, alguém foi buscar um deles, porque disse que ele tinha sumido de casa. Falei, não deve ter sumido, vamos perguntar, deve estar na casa dos meninos. Quando eu iniciei no magistério, eu trabalhei numa sala no período da noite, eu estava dando aula sobre física, né? E tinha um aluno que fazia um barulho irritante com a boca. E eu comentando aquela parte de eletricidade, esse aluno continuava sempre fazendo barulho com a boca. Aí, num dado momento, eu consegui perceber que era esse aluno que eu tinha em mente, né?
Aí estava tão nervoso e tenso que eu acabei jogando o aluno com cadeira e tudo, escada abaixo. Teve uma chacina no bairro e tinha toque de recolher e eu dava aula de noite. Então a gente ficava com medo, né, de ir trabalhar, de ir para a escola. E várias vezes o diretor falava, olha, toque de recolher, os bandidos ligaram e é para vocês saírem da escola. Então eu ficava com bastante medo, assim, de ir trabalhar. Esse aluno que eu joguei carteira baixa, né, então ele, passado umas 3, 4 aulas, ele me procurou novamente, né, e chegou e pediu desculpa, que realmente ele reconheceu que estava errado, né, que aquilo que ele fez estava atrapalhando tal, assim, a atenção da sala, e eu aceitei a desculpa e depois, daí para frente, nós ficamos amigos, né. Quando teve o toque de recolher, eu estava fazendo estágio na escola. Eu era professora, só que eu estagiava lá também. Inclusive, a minha professora de metodologia do ensino foi, né, até a escola nesse dia, ela ficou aterrorizada, assim. Ela falou, como é que você consegue dar aula aqui, né, com toque de recolher? Mas, assim, não aconteceu nada de grave. Eles foram fazer um trabalho, disseram que estavam fazendo um trabalho na casa de um deles, e depois começaram a dizer que o dono da casa, né, o rapaz que estava em casa, e todos eles, os pais trabalhavam fora. E ele falou que tinha uma arma em casa, que era do irmão, que estava no forro. E um deles subiu e pegou. E o outro falou, não é de verdade. Você está querendo zoar, não é de verdade. Não, é de verdade, meu irmão escondeu, senão a polícia pega. E lógico que é de verdade, quer ver? E deu na cara do menino, e matou. Os 3, um deles matou, né? E aí, talvez poderia ser o que há de pior, né? O mais trágico. Mas ainda, o que houve de pior é que os 2 enterraram esse menino no quintal da casa de quem atirou. E o que foi sórdido é que eles por ver em programas, os filmes relatam muito bem, né? Como uma forma de ensinar, eles pegaram o cal e jogaram no corpo. Meninos de 7ª série, 13, 14 anos. Então eles foram frios.